Oiê, ciências viajantes, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Eu me chamo Gi Caranço, terapeuta motivacional e oraculista, trabalhando com o Ho'oponopono, que é uma filosofia de vida que cura com palavras. E esse vídeo é também uma reflexão e um relato pessoal meu devido a muitas conversas que eu tenho tido com algumas pessoas sobre mãe, né? Eu tô aqui hoje limpando a cristaleira da minha sogra. Aí eu falei, quer saber, vou aproveitar que tá aquela calma, né, de manhã cedo, aquele silêncio, vou aproveitar para gravar aqui um videozinho pra gente conversar um pouco sobre mãe, porque eu vi o vídeo, recebi, na verdade, o corte de uma entrevista que aquele carnavalesco Milton Cunha deu, e na fala que me mandaram foi sobre ele relatando que ele não perdoa a mãe dele, porque ele falou que ela foi uma mãe péssima, que ela tinha uma ideia que ela queria que ele fosse, e ele decidiu que ele nasceu, na verdade, com outros projetos, com outros sonhos, com outro propósito, e ela não conseguia aceitar. E ela acabou que se tornou uma mãe ruim, né? Uma mãe, eu não sei o que ele experienciou, enfim. Porém, na minha jornada humana, né, como antes de me tornar mãe, eu também tinha uma visão de que a minha mãe tinha que ser minha super-heroína, porque eu não enxergava ela como uma mulher normal. Para mim, ela era minha mãe. Não conhecia a história de vida dela, não conhecia os sonhos que ela já tinha. Para mim, ela, tipo, criança, né, nasceu, ela já é minha mãe. Porém, a gente cresce, a gente amadurece, a gente vai vivenciando, a gente vai experienciando a nossa vida aqui na Terra, e a gente entende que não é bem assim, né? Hoje, com o propósito de vida que eu tenho, com o intuito de vida que eu tenho, eu entendo que a minha mãe, tá? Foi uma mulher, na época ela está viva, né? No ano de 2025, graças a Deus, a minha mãe está viva. Ela é uma mulher extraordinária. Ela é uma mulher que, na medida do possível dela, ela fez o possível para dar para mim e para os meus irmãos o melhor que ela tinha, o melhor que ela podia, e não cabe a mim julgar, né, as escolhas que ela fez, os caminhos que ela tomou, se ela agiu certo ou errado. O que cabe a mim é, hoje, como mãe, fazer na vida do meu filho diferente. Se eu não concordei, óbvio, com a forma com que ela me tratou, com a forma com que ela me deu amor, que ela me deu carinho, que ela me deu atenção. E por que eu quis falar sobre isso com vocês? Porque essa semana, a semana retrasada, na verdade, né, meu filho começou uma nova atividade física. E o Paulo, ele é mais desprendido, assim, sabe? A criança, o menino, né, tem que já ir para começar a andar sozinho na rua, e eu ainda sou um pouco bobona, assim, mas deixa que eu levo, sabe, assim, eu sou mais assim, o Paulo já é mais desprendido, né, o Paulo já é mais cara de pau no esquisito, e eu já não, eu já sou mais bobona. E o Paulo, quando ia levar, que agora ele tá trabalhando fora, mas quando o Paulo tava em casa, o Paulo tava levando o Paulinho para fazer atividade física, e ele levava caminhando, né? Deixava o Paulinho na esquina, o Paulinho atravessava a rua sozinho e ele ia até o estabelecimento lá para fazer a atividade física dele. Ok. Fui eu levar, o Paulo começou a trabalhar fora, fui eu levar o Paulinho para fazer a atividade física. E aí ele virou para mim e falou, mãe, quando a gente chegou na esquina, ele falou, aqui é o teu limite. Eu fiz, oi? Ele aqui é o teu limite. Aí a gente começou a dar risada e aquilo mexeu comigo. Mas eu respeitei a vontade dele, fiquei na esquina, ele foi até lá fazer a atividade física dele, tudo bem, vida que segue. De lá pra cá, eu comecei a analisar as minhas ações com meu filho, porque eu sou aquela mãe babona, que leva, que brinca, que participa, que beija, que abraça, que eu não tive isso da minha mãe. A minha mãe, ela sempre trabalhou para nos dar um melhor, né? Lembrando, gente, que esse vídeo não é para expor a minha mãe, não é para julgar a minha mãe, é para trazer para você uma reflexão do que você pode fazer diferente na sua vida para que você faça diferente no seu caso, de ser pai e mãe diferente com o seu filho. A minha mãe sempre trabalhou, então a minha mãe não tinha tempo de estar levando a gente para os lugares, então a gente começou a se virar muito cedo. Eu amadureci, eu aprendi muitas coisas da vida muito cedo, devido às coisas que eu já havia experienciado. O Paulinho, eu já sou mais babona, né? Já estou mais presente ali na vida dele, enfim. Então, assim, quando eu entrei na escola com 8 anos. E minha mãe não me levou muito tempo na escola, ela levou eu e meu irmão por 3 dias e a gente começou a ir sozinho. Beleza. E a gente tá indo lá pra escola bonitinho como manda figurino. O Paulinho não. O Paulinho eu levo ele pra escola até hoje. Ele tem 12 anos. A gente leva, o Paulo leva e eu busco, ou o Paulo busca. E aí, quando o Paulinho fez isso comigo, de falar, não, mãe, aqui é o teu limite, aí eu comecei a analisar
as minhas ações, porque isso foi um gatilho, lembrando que a minha mãe não podia me levar, porque minha mãe trabalhava, minha mãe tinha uma vida corrida para poder nos dar o melhor que ela tinha ali na percepção dela de vida de mãe, né? Não deixar faltar o pão de cada dia, enfim. E com o Paulinho eu procuro fazer diferente, né? Porque o Paulo trabalha fora e eu trabalho em casa, então eu cuido dele, eu sou mãe período integral. Só que eu comecei a analisar o que esse gatilho, né, o fato do Paulinho falar aqui é o teu limite, me lembrou lá atrás, as coisas que eu gostaria que minha mãe tivesse feito e ela não fez. Então tem sim uma certa tristeza ainda, tem sim uma certa mágoa ainda, porque lembra, as pessoas ao nosso redor, principalmente a nossa família, é um espelho para que a gente limpe em nós as tristezas, as mágoas, os ressentimentos, os traumas que nós experienciamos nessa jornada. Então, até o nosso filho pequenininho, ele alguma coisa vai fazer que vai ativar um gatilho, né? E aí cabe a você ter o conhecimento necessário, a percepção de você, para que você não jogue a bronca em cima dele, porque ele nem tem culpa e ela nem tem culpa. E aí o Paulinho fez isso e mexeu comigo, né? Eu vim chorando e eu limpando. Eu te amo, eu sou grata, eu te amo, eu sou grata, eu te amo, eu sou grata, eu te amo, eu sou grata. Conversando com a minha essência, conversando com a minha centelha, com a deusinha que habita em mim, para que eu entendesse por que eu fiquei tão abalada, por que eu fiquei tão mexida. Vim para casa, o Paulo chegou depois que foi buscar ele, trouxe ele para mim. E aí eu comecei a conversar com ele e ele viu que eu tava diferente. Aí a gente teve uma conversa, eu expliquei para ele que para mim foi um choque quando ele falou para mim que aqui era o limite, que eu não podia passar daquilo. E aí tive a sabedoria para ensinar que ele tá certo, que ele tem que se impor, que ele tem que falar, não, mas a partir de agora eu posso fazer isso sozinho, eu posso fazer assim, porque eu falo para ele se expressar, né? Para ele dizer o que ele quer, como que ele quer, as vontades que ele tem, os desejos que ele tem, porque é importante essa comunicação e que eu tenho que respeitar o espaço dele, assim como ele tem que respeitar o meu espaço. Dito isso, ainda fui dormir, analisando, Ho'oponopono, eu te amo, sou grata, Deusinha, me mostra por que eu tô sentindo isso, e aí eu lembrei, porque a minha mãe, ela não podia fazer isso por mim, porque ela trabalhava fora, né, muito cedo, minha mãe sempre trabalhou muito, minha mãe é muito trabalhadora até hoje, minha mãe sempre trabalhou muito, então ela não tinha esse tempo de, vou te levar para fazer uma atividade física, eu nunca fiz atividade física na infância, porque a condição financeira era outra, né, totalmente diferente, Paulinho é filho único, é mais fácil de eu dar para ele tudo aquilo que eu tenho vontade de dar. Ela sempre trabalhou, enfim, e aí o fato de eu poder fazer pelo meu filho, a minha mãe não ter feito por mim, inconscientemente eu era triste, eu não sabia. Então essa atitude do Paulinho me ativou um gatilho, o que eu fiz? Liguei para minha mãe para falar, eu estou chateada com você? Não, eu limpei em mim a tristeza que eu estava sentindo, porque na medida do possível ela me deu o melhor. E aí eu quis conversar com vocês sobre isso, porque essa fala do Milton Cunha, eu não perdoo a minha mãe, perante o meu conhecimento, perante o que eu entendo sobre perdão, sobre amor próprio, a gente só precisa separar duas coisas. Primeiro, nós escolhemos nossa mãe, nosso pai e o nosso nome. Dentro disso, a espiritualidade, o todo sagrado, o universo, enfim, você dá o nome que você quiser. Montou uma vida para você, né? Inclusive, eu estou lendo aquele livro Conversando com Deus e tem uma passagem que fala sobre isso. Então, mais ou menos desse jeitinho, né? Mas para ficar bem claro assim, nós somos luz, né? Nós somos uma pequena alma cheia de amor, cheia de paz, cheia de equilíbrio, cheia de tudo de bom. A nossa vida é muito perfeita, lá no plano espiritual, lá no céu, você dá o nome que você quiser. Aí um belo dia a gente despertou e falou, Deus, quero me expressar, quero viver tal coisa, quero aprender tal coisa, mas você já não, mas eu quero saber como que é, eu quero viver, eu não quero só saber, você fala, mas eu quero viver. A gente pediu isso para Deus. Então eu, lá no plano espiritual, me pedi para me expressar perdão, amor, conhecimento, alegria, mãe, Gisele, G-Terapia Essências Viajantes, amiga, ser humano. Eu pedi para me expressar. E aí Deus falou, tudo bem. E aí eu escolhi o meu nome, Gisele, escolhi a minha mãe e escolhi o meu pai. Dentro disso, ele montou uma vida e me deu. O que eu falo dele montar uma vida não é escolher o tipo de vida, mas ele montou uma vida baseada nas memórias que eu já vivi com essas essências que estão na minha vida hoje. E aí eu escolhi as pessoas que iam me desafiar, as pessoas que iam me incentivar, as pessoas que iam ser espelhos na minha vida, as pessoas que iam me magoar para que eu aprendesse a perdoar. Eu escolhi tudo, ok? E eu vim. Dentro disso, ele me deu o poder de escolher mudar as minhas ações, de escolher fazer diferente agora. Por isso que a gente está aqui, para que a gente se expresse e lembre do caminho de casa, que é o plano espiritual, que a gente é iluminado. E aqui a gente está para se iluminar.
Aí o que eu entendo disso tudo, né, que chegou para mim esse vídeo do Milton Cunha, e de tudo que eu tenho escutado nas últimas conversas que eu tenho tido com várias pessoas sobre mãe, e lógico, me colocando na posição como mãe. Eu escolhi minha mãe, eu escolhi meu pai, eu escolhi meu nome. Aí Deus montou uma vida e me deu, e eu tenho o poder de decidir como que eu vou viver. Um exemplo. Meu filho ativou em mim um gatilho que eu fiquei muito triste, porque a minha mãe não fez por mim o que eu faço pelo meu filho. Mas a condição de vida da minha mãe era diferente da minha. Eu só tenho um filho. É muito mais fácil você dar para um filho quando você não é... Bom, depende, né? Mas no meu ver, quando você não tem um poder aquisitivo muito alto, para você dar para 2, 3, 4, fica difícil, né? E eu tenho um, e mesmo que o meu poder aquisitivo não seja alto, eu consigo dar para ele. Hoje ele já fez natação, agora ele tá fazendo Muay Thai, ele anda de bicicleta, ele tem o videogame que ele sempre queria, ele estuda numa escola particular, ele tem convênio, enfim, eu procuro dar para ele, além de todo o amor, carinho e atenção, as coisas físicas, materiais, para que ele tenha uma qualidade de vida. E a minha mãe, ela não tinha essas condições. E isso me deixava triste e eu não sabia. Quando o Paulinho fez isso, eu falei, pera, tem alguma coisa, alguma memória que precisa ser limpa em mim. Aí que vem o poder de escolha. Eu escolhi minha mãe, meu pai e meu nome. Deus montou a vida e me deu. Aí ele me deu o livre-arbítrio para que eu escolhesse. Eu posso ficar com raiva da minha mãe e levar o resto da vida, vivendo do jeito que eu tô, ou eu posso perdoá-la e amá-la, dando espaço para que ela se expresse e viva a vida do jeito que ela deve viver, do jeito que ela julga ser certo viver. Então, eu gosto muito do Milton Cunha, acompanho o trabalho dele, acho ele um carnavalesco, um cara espiritualizado, como todos nós somos, fantástico. Ele tem umas coisas que ele fala que eu falo, meu Deus, umas reflexões que dá 2 tapas na nossa cara assim. Mas é essa fala que ele colocou, que ele não perdoa, eu entendo que a mágoa que ele ainda tem, gente, eu não sou especialista, por mais que eu já tenha estudado terapia, já tenha atendido, enfim, mas a mágoa que ele ainda tem da mãe dele é tão grande que ele não entendeu que ele não precisa perdoar e conviver. O perdão não é para ela, é para ele, né? Por que pra gente, Gi? Por que a gente escolheu a mãe que a gente tem hoje? Por que a gente escolheu o pai que a gente tem hoje? Por que a gente escolheu, né? Concordou com a vida que a gente tem hoje? Por causa das memórias que a gente ainda precisa limpar, por causa das memórias que a gente precisa transmutar. A gente não sabe o que foi, a gente só precisa limpar em nós, para que a nossa vida flua. Mas o Milton Cunha é um momento de sucesso, graças a Deus ele é um momento de sucesso, mas às vezes o sucesso esconde as tristezas que a gente sente, né? Aquelas mágoas ali que estão escondidinhas. Você vê que o poder que ele tem de falar, eu não perdoo, é porque na visão dele, que eu não julgo, não tô aqui para julgar, para dizer se ele tá certo ou tá errado, muito pelo contrário, mas é para trazer essa reflexão para você, porque ela ficou para mim, né? Hoje eu entendo que a minha mãe é uma mulher extraordinária, muito forte, e que por mais que na minha visão hoje de mãe, ela deixou a desejar algumas coisas lá na minha infância, hoje eu entendo que eu a amo tanto, que eu perdoo ela e vou perdoando cada dia que eu lembro de alguma coisa, por tudo que ela não pôde me dar diante das condições que ela tinha, pelas imposições que ela fez, mas eu faço com o meu filho diferente. Eu dou para o meu filho um amor diferente do que minha mãe me deu, eu dou para o meu filho a atenção que ela não pôde me dar, eu dou para o meu filho a condição de vida que ela não pôde me dar, e não é julgando ou expondo a minha mãe, muito pelo contrário, como eu disse, ela é uma mulher extraordinária, e por eu amar tanto ela, eu me perdoo por ter escolhido uma mãe que, na minha visão, não pôde me dar o que eu gostaria que ela me desse, mas eu agradeço ao que ela deu. Porque eu me tornei quem eu sou hoje, porque eu tenho a educação que eu tenho hoje, porque eu tenho os meus estudos, enfim, por tudo, né? Aprendi ali, às vezes, no meio de uma porrada ou outra, a lidar melhor com a vida. Então, esse vídeo, na verdade, é um relato pessoal e uma reflexão para que você passe a olhar para sua mãe, para o seu pai, enfim, perdoando. Gente, perdoar não é conviver. Como eu já falei em vários vídeos aqui para vocês, eu não convivo com a minha mãe, porque numa determinada época da nossa vida, ela escolheu, né, eu brinco muito sobre isso, ela escolheu viver a vida dela de uma forma e tirou a gente da vida dela. E tudo bem. Tive muita mágoa sobre essa escolha que ela fez? Tive, mas passou. Já perdoei. Né? Hoje as memórias que vão vindo são mais de lá de trás, que o Paulinho faz alguma coisa e fala, tem alguma coisinha aí, deixa eu limpar. E em momento nenhum eu ligo para ela, olha aqui, a senhora não fez isso, não fez aquilo, não fez aquilo. Não, porque ela me deu o que ela tinha de melhor na época. E a minha mãe, ela é daquela percepção assim, não posso dar aquilo que eu não tive. Eu não concordo, mas eu respeito.
por eu amar tanto, eu a perdoo e eu deixo ela livre para que ela viva a vida dela do jeito que ela julga viver. Mas, Gi, se um dia sua mãe quiser voltar para sua vida, já que ela se afastou por escolha dela, se um dia sua mãe quiser voltar para sua vida, você vai permitir? Gente, eu não vou dizer que sim e não vou dizer que não. Hoje, no ano de 2025, por hora, eu digo que não porque eu já estou acostumada com o estilo de vida que eu tenho. E porque eu conheço a minha mãe, a gente conversa muito por telefone, eu não concordo com determinadas ações dela, mas eu respeito. Eu não julgo, eu não condeno, eu não digo que ela está errada, eu respeito. Por eu amar tanto ela, eu dou espaço para que ela se expresse do jeito que ela quer se expressar. Assim como eu me expresso do jeito que eu tenho que me expressar, meu filho se expressa do jeito que ele tem que se expressar. Então, mãe e pai, eles são um portal maravilhosos, assim, sabe? Pessoas iluminadas que nos deram a vida. Honrar não é dizer a mãe, honrar não é dizer amém. Honrar não é eles darem na tua cara e você sempre baixar a cabeça, não é eles se meterem na sua vida e você dizer sempre amém, sendo que vocês têm pontos de vista diferentes. Não, honrar é dar o espaço necessário e você ir viver a sua vida. Vocês veem, meu filho tem 12 anos e eu fui criada pela minha mãe sempre chamando as pessoas de senhor e de senhora. Leva isso pra vida. Minha mãe, mesmo quando eu não convivia muito com a minha família, ela obrigava a gente a chamar de avó, de tio, de tia. Ela ensinou assim. Eu já não ensino meu filho assim. Eu ensino o Paulinho a chamar todo mundo de senhor e de senhora. É o mínimo de educação que todo mundo tem que ter, no meu ver. Mas por ser sangue, tem que chamar de avô, de avó, de tio, de tia. Não convive. Um exemplo. Eu não cresci com meu pai. Mas você chama ele de pai, porque eu sempre falei meu pai, meu pai, meu pai, mesmo sem conhecer. Porém, se meu filho viesse a conhecer, que ele não conhece meu pai, se o meu filho viesse a conhecer meu pai, eu não vou obrigar ele a chamar meu pai de avô. Se o meu filho convivesse com a minha mãe, que não tem uma convivência há 12 anos, ele tem 12 anos, aí a gente conviveu o primeiro ano, então vamos colocar 11 anos, e não tem essa convivência, eu não obrigo o Paulinho a chamar minha mãe de avó. Ela é a avó dele, porque ela é minha mãe, mas não é a avó de convivência. Mas e o sangue? E o laço do sangue, Gi? Fica onde? Tem o laço de sangue, mas não tem convivência. O amor tá ali, eu não sei se ele a ama, ele a respeita, é o que importa. Respeita ela como ser humano. Eu acho que o amor, mesmo sendo de sangue, ele é construído, sabe? Você vai ali gradativamente, não é conviver enfiado com as pessoas 24 horas dentro da tua casa, que nem, é sangue, então eu tenho que viver com a minha avó, com as minhas tias, com os meus tios, com os meus primos, com as minhas primas, com a minha mãe, com o meu pai, com a família inteira dentro da minha casa. Não, porque somos pessoas diferentes. Por mais que sejamos cada um tem um ponto da vista diferente, cada um enxerga a vida de uma forma. Então eu acho que é importante você começar a analisar em você, no caso, se você for mãe, se você for pai, que ações que você está tendo com o seu filho, que você está jogando o peso dos traumas, dos medos, das angústias, das tristezas que você viveu com seu pai e com a sua mãe, em cima dos seus filhos. Que peso que você ainda carrega em você que você não entendeu que o honrar teu pai e tua mãe, perdoar o teu pai e tua mãe, é agradecer por tudo que eles te deram na medida do possível, do melhor, mas que você não precisa dizer amém a tudo. Já entendeu isso? Quando eu casei com o Paulo, minha mãe foi contra, ela não queria minha mãe, a mãe do Paulo, uma galera em peso não queria que a gente ficasse junto. Por quê? Porque o Paulo estava saindo de um relacionamento muito sofrido devido a algumas coisas que aconteceram e a mãe dele não queria, porque ele nunca tinha ficado sozinho, ele precisava ficar sozinho, e minha mãe não queria, porque por mais que eu não morasse com ela, eu tinha acabado de morar com ela, porque eu tinha saído, depois eu voltei, enfim, ela não queria que eu me relacionasse com uma pessoa que já tivesse um passado, assim, um passado de ser casado, porque ela tinha medo de eu sofrer as consequências dele ter sofrido no casamento dele. Então ela não gostava dele. Só que é o que eu falo, ela não precisava gostar, quem precisava gostar era eu. Quem tinha que sentir o amor por ele era eu. Quem tinha que viver a situação era eu. Por mais que um conselho ou outro era bom, eu sempre deixei limites. Até aqui você pode ir, daqui para cá não pode mais, né? Porque eu acho que é importante a gente se expressar. Se a gente não fala pro pai, pra mãe, pro tio, pra tia, pra pessoa que você convive, né, que te criou, o que você sente, como que eles vão saber? A gente precisa falar, né? Eu tive uma conversa outro dia muito séria com a minha mãe exatamente sobre esse tipo de assunto, porque ela tem liberdade para ir até um certo ponto. Depois eu já não deixo mais. Por quê, Gi? Porque eu entendo que a minha visão da vida é diferente da minha mãe. E eu amo tanto ela, de verdade, que eu entendo que se a gente for conviver, vai dar choque. Então, para não dar choque,
Ela fica no canto dela, eu a amo, eu a abençoo, eu oro por ela, peço, faço Ho'oponopono por ela, mas eu vivo a minha vida com meu filho. E eu não obrigo o meu filho a fazer as coisas que a minha mãe gostaria que fez comigo, que ela gostaria que ele fizesse. Como exemplo, eu não crio o Paulinho dentro de religião, mas eu converso com ele sobre tudo. Espiritualidade, catecismo, umbanda, espiritismo, candomblé, budismo, catolicismo, religião cristã. Tudo eu converso com o Paulinho. Amanhã, se ele se sentir preparado, quero ir em tal lugar, eu levo ele em alguns lugares para ele conhecer quando ele sentir vontade. Se ele se sentir, mãe, eu quero isso, eu vou respeitar. Só que ele já conheceu um pouco de tudo, né? Quando eu me batizei, eu sempre falo isso, era algo que eu não queria. E a minha mãe me forçou, você vai se batizar. E você é criança, você fala, tá bom, amém. Mas era uma coisa que eu não queria, entendeu? Então eu dou a oportunidade do meu filho se expressar, dizer sim ou não, porque foi uma oportunidade que eu não tive. E a gente não percebe, mas essas pequenas coisinhas são gatilhos que deixam a gente triste. Então, a minha reflexão de hoje para você é, olha para você. Olha para você. Olha para como você lida com a vida no todo. Não é só para pai e mãe, mas no todo. Quando eu comecei a trabalhar numa clínica, eu tinha clínica odontológica, que eu amei trabalhar. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu devia ter meus 23, 24 anos. Eu não lembro quantos anos eu tinha. E quando eu entrei nessa clínica, eu era muito, sabe? Não, é do meu jeito, porque eu quero sempre... Era sempre assim. E aí o pessoal que trabalhava lá, principalmente o gerente, que, gente, foi um homem extraordinário na minha vida, ele era espírita. Ele tinha uma visão da vida, assim, espírita assim, né? Entendia de catecismo, ali com um pouco de catolicismo, aquele negócio meio misturadinho ali. E ele, sabe, ele conversava muito comigo e ele foi me moldando, aliás, me moldando não, mas ele foi me abrindo um pouco os olhos sobre que a vida não era bem assim. Porque como eu cresci no meio de porrada e pancadaria, não é militância, mas a minha mãe me deu a verdade dela, né? E eu vivi na verdade dela. E aí de lá pra cá, eu fui mudando. Eu falei, não, pera, eu posso me impor, mas eu tenho que respeitar o direito das pessoas. Eu posso dizer o que eu quero, mas eu também posso ouvir o que o outro quer. Então, por isso que eu te pergunto, como que você lida com a sua vida, né? Como eu disse, esse vídeo não é para expor a minha mãe, muito pelo contrário, ela é uma mulher extraordinária, mas é o ponto de vista que eu tenho hoje. E tudo isso eu devo a mim, né? Primeiro porque eu escolhi minha mãe, meu pai e meu nome, e ao Ho'oponopono que me abriu a visão, me mostrando que eu posso e devo perdoar todas as pessoas que estão ao meu redor, que já me causaram alguma coisa, peço perdão a todas as pessoas que eu já causei alguma tristeza, alguma mágoa, algum ressentimento, menti, enganei, seja de lá o que for, eu peço perdão. E que o fato de eu perdoar todo mundo, eu não preciso conviver com essas pessoas. Eu tenho liberdade para viver como eu quero, sabe? Sem mágoa. Essa semana, quando tudo isso aconteceu, a cabeça ficou assim, né? E eu senti vontade de gravar. Eu falei, eu gravo, eu não gravo, né? Porque as pessoas podem escutar histórias da minha mãe e julgar ela. Gente, não é para você julgar a minha mãe, não é nem para você julgar a sua mãe, e nem para você se julgar, mas é para você fazer uma autoobservação, uma autoavaliação de como você está lidando com a sua vida. Como que você enxerga a sua vida? O que você tem feito por você para melhorar em você, né? Ah, mas a gente tem que honrar o pai e a mãe. Eu vou lembrar de novo sempre isso. Honrar teu pai e tua mãe é respeitar a forma que eles lidam com a vida e você viver a sua. Eu não sigo os passos da minha mãe. Eu não sigo os passos do meu pai, até porque eu nem conheço os passos do meu pai, mas eu não sigo os passos da minha mãe, que é a minha figura mais presente, assim, porque eu cresci com ela, eu aprendi muita coisa com ela, né? Eu vivi com ela. Eu não sigo os passos dela. Eu respeito e eu a honro para que ela viva a vida dela do jeito que ela julga certo, porém respeitando o meu direito de viver a vida do jeito que eu julgo certo. Eu não preciso conviver, eu só preciso amar. E eu entendo hoje, na minha percepção, pode até falar, Gi, você está sendo ignorante. Ok, é um direito seu de falar isso. Mas na minha ignorância, eu entendo que quanto mais eu amo, mais eu dou espaço para que aquela pessoa iluminada viva a vida, se expresse do jeito que ela quer. Porque lembra, somos expressões de Deus. Cada um está aqui para se expressar do jeito que escolheu. E por que eu vou podar? Por que eu vou dizer não pode? Ou por que alguém vai dizer para mim não pode, eu vou baixar a cabeça e vou dizer amém? Não, não é assim que é para ser a vida.
Entendeu? Se eu respeito você, você me respeita. Se eu amo você, você me ama, mas não precisamos conviver dentro da mesma casa, entendeu? Não tem essa necessidade. Não precisa, né? Eu fui fazer até a unha e eu tava conversando com a minha manicure sobre isso, né? E eu ainda comentei com ela algumas histórias do Paulinho, porque a gente tava falando sobre mãe, enfim. E porque eu não quero mais ter filho, né? Não é uma vontade minha. E aí a mãe da Linda olhou assim pra mim e falou, sério? Eu falei, sério, só um filho tá muito bom, eu amo do jeito que tá, é muito perfeito, porque eu consigo fazer por ele o que eu não pude ter, né? E aí eu ainda tava comentando sobre que eu vejo que algumas pessoas, elas têm a necessidade, eu não julgo você se você é assim, mas a necessidade de dar um passo. Mãe, olha o que eu fiz, dá outro passo. Pai, olha o que aconteceu. Eu nunca fui assim, né? Eu não sei se foi porque a minha mãe falou quando eu tinha 15 anos que eu fui precisar conversar, 14 anos que eu fui precisar conversar com ela, e aí ela falou, não tenho tempo para os seus problemas. De lá para cá eu aprendi que eu não podia conversar com ela, então eu tinha que me virar. Não é julgando, gente. Mas hoje com meu filho, o que aconteceu na escola? Ele abre a porta, o que aconteceu na escola? O jeito dele andar, o jeito dele... O que aconteceu na escola? O que tá pegando? Senta aqui, vamos conversar. Eu já estimulo o Paulinho, eu já ensino o Paulinho a conversar comigo, porque eu quero ser o alicerce dele. Sai dizendo que a sua mãe nunca foi seu alicerce, Gi? Não é que ela não foi meu alicerce, mas como eu disse, a condição da minha mãe é totalmente diferente da condição que eu tenho hoje, né? Eu não sou rica de dinheiro, mas eu sou rica de um amor, de uma compreensão, na verdade. Eu não vou nem dizer amor, mas eu sou rica de uma compreensão que eu consigo entender que meu pai é perfeito do jeito que ele é, a minha mãe é perfeita do jeito que ela é, a minha família é perfeita do jeito que eles são, porque cada um tem o direito de expressar como quer. Entendeu? Assim como a minha sogra, a família da minha sogra, as minhas amigas, a família das minhas amigas, cada um é perfeito do jeito que é. E por amar todas as essências, hoje eu não julgo mais. Eu posso não concordar, mas eu amo, e se eu não concordo e eu me incomodo, eu não julgo a pessoa. Eu limpo em mim, eu te amo, eu sou grata, e eu peço para minha essência. Por que eu tô vendo isso e isso tá me incomodando? Qual é a memória em mim que precisa ser limpa? Eu te amo, eu sou grata, eu te amo, eu sou grata, eu te amo, eu sou grata. Então, que esse vídeo que ficou bem longo possa trazer para você uma reflexão de que o perdão, gente, eu sempre vou falar isso, não é conviver. O perdão é você lembrar de algo que te feriu, que te doeu, e você não sentir a dor disso. O perdão é para você, porque você escolheu essas pessoas, para que você evoluísse, para que você se desafiasse, para que você saísse da zona de conforto e para que você se iluminasse. O perdão é para que você se liberte dos medos, dos traumas, das consequências, de tudo que você já viveu. O perdão é libertador. Porém, o perdão não é pegar a pessoa por dentro da tua casa e dizer amém a tudo que ela disse. Perdoe por você, para que você tenha uma vida fluida, para que você realmente seja feliz no teu eu, né? Eu tenho feito muito esse exercício desde que esses gatilhos começaram a vir à tona, e eu repensei muito em gravar esse vídeo justamente por isso, porque a minha intenção não é expor ninguém da minha família, a minha intenção não é julgar ninguém da minha família, a minha intenção não é para que você exponha ninguém da tua família e nem para que você julgue ninguém da tua família, não. A minha intenção é para que você se inspire e faça uma autoavaliação, uma autoobservação de como você lida com a vida. Como que você limpa os traumas, os medos e todas as tristezas que você viveu na sua jornada humana, para que você se perdoe e permita-se viver a vida que você veio aqui para viver. Quando eu entendi isso, para mim ficou muito mais fácil, e tem ficado muito mais fácil entender que eu e minha mãe, a gente não consegue conviver juntas, porque ela tem uma visão da vida e eu tenho outra, porém eu a amo, eu a honro e eu a respeito, dando espaço e liberdade para que ela se expresse e tendo meu espaço e a minha liberdade para que eu me expresse. É sobre isso. Então o perdão, gente, não é para você dizer amém, mas é para que você se perdoe, não sinta mais tristeza e não tente esconder a tristeza que você sente ou jogue a tristeza que você sente em cima dos outros, mas é para que você se perdoe, se acolhe e se ame, porque amor próprio é se perdoar. Independente de você, da pessoa estar aqui ou não, perdoa. Só libere o perdão e viva a tua vida segundo você julga certo. Não precisa dizer amém ao que fizeram, mas você deve se perdoar para que você viva uma vida feliz. Como que você pode fazer isso?
como eu sempre vou falar e sempre digo, pratica o Ho'oponopono na sua vida. Você pode dizer as 4 frases? Pode. Ou pode fazer como eu tenho aprendido muito com o Lucas Radin e com a Suelen Radin, da Escola Vida Runa de Valor, que também está escrito no livro Limite Zero, que é só dizer, eu te amo, sou grata, 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 eu te amo, sou grata. Quanto mais você faz o Ho'oponopono, mais a divindade que habita em você limpa e transmuta em você todas as memórias de dores e de traumas que você já viveu na sua vida, tá bom? Então, reflita sobre isso e gratidão por assistir esse vídeo até aqui. Eu fiquei muito feliz de poder, sabe, trazer essa reflexão minha, interna e pessoal, para que você olhe para a sua vida com amor, entendendo que perdoar não é dizer amém, e a respeitar é uma forma de amar tão grande que você dá liberdade para que todas as pessoas ao seu redor se expressem segundo elas julgam certo, e você se expresse segundo você julga certo, tá bom? Esse foi o meu relato pessoal de hoje. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau. A essência que habita em mim, saúda e honra a essência que habita em você. Lembre-se, se você quer fazer do seu mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e mude.